E você tá falando dessas coisas, tá me vindo uma outra coisa na cabeça também que é importante falar pra mulher que tá ouvindo. Eu vou usar meu exemplo, porque a gente sempre fala eu, mas não é pra se promover. É porque a gente só pode falar daquilo que a gente vive. Eu não vou ficar falando do que o outro vive, porque eu não senti na pele dele. Mas na minha pele, eu fui educada e criada pra ser... Eu tenho no meu perfil a independência, ser independente, mas eu fui criada para ser independente de homens ou de qualquer outra pessoa. Desde pequena. Eu fui... Maravilhoso, né? Eu fui a primeira filha, a primeira neta, então aquela coisa do primogênito, aquela figura do primogênito foi construída em mim. Então eu sempre cresci associando utilidade com amor e segurança com independência. Essas duas associações são as associações que eu mais sofro para quebrar. Por quê? A vida inteira eu fui assim, independente. E todos os meus relacionamentos, os problemas que hoje eu enxergo olhando pra trás, os problemas que eu tinha nos meus relacionamentos tinha muito a ver com isso. De eu tomar frente, de eu atropelar, de eu não enxergar o outro, porque não me enxergaram lá atrás. Eu não aceitava o outro porque eu não fui aceita lá atrás. E aí, quando eu fui pedida em casamento, Tati, parece que quebrou uma muralha. Porque foi aquela cena de filme mesmo, de conto de fadas. Ele ajoelhou, pediu, abriu a caixinha com a aliança. Eu me vi naquela situação, uma situação que eu nunca tinha me visto. Nunca. Eu me via mãe, mas eu não me via esposa. Eu me via cuidadora, mas eu não me via sendo cuidada. E aí, quando ele ajoelhou e eu fiquei... emocionada, foi um ano assim, parecia que era recém-casados, foi um ano que eu tava fofa, romântica, eu percebi que eu gostava daquilo. E eu parei para olhar e falei assim, cacete, eu gosto de ser frágil, de ser cuidado, não frágil no sentido que as pessoas ligam, não na fragilidade de ele vai me apunhalar pelas costas, fragilidade no sentido de mostrar o meu lado sentimental, ser vulnerável, estar à mercê de alguém me machucar. Eu gostei dessa posição que eu nunca tinha conhecido. E tudo bem gostar. Eu demorei muito pra aceitar isso. Por isso que eu tô falando, porque às vezes tem uma mulher que tá ouvindo tudo isso e fala assim, mas eu não tenho vontade de empreender. Eu gosto de ser dona de casa. Eu gosto de ser mãe. E tá ótimo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Por isso que é Exatamente. importante a gente trazer isso. Não é porque eu e você, nós temos esse perfil mais agressivo nos negócios e na vida profissional, que a gente também não tem um lado nosso que gosta disso, e tem mulheres que esse lado prevalece, de ficar em casa, de cuidar do outro. Aí entra até o que a gente estava falando antes do podcast, que o Paulo brigou com a gente, porque era pra gente falar durante a gravação. Eu fiz curso de doula para ser doula de uma tia minha que fez tratamento, foi fertilização assistida, foi gravidez assistida, e ela teve bebê com 47 anos. Eu já sou apaixonada pela maternidade. Ela era super workaholic que nem eu. Falei, putz, eu quero vivenciar isso do lado dela. Fui fazer curso de doula. E doula, o termo doula significa mulher que cuida. E eu aprendi tanto nesse curso de doula, além do parto, foi mais dessa coisa do cuidado, porque eu acho que é aí que a gente entende, Ju, por que a maternidade foi feita para a mulher. Esse lado como que eu posso dizer? Não um lado só de eu como cuidadora, mas é como se eu cuidasse e aquilo reverberasse diretamente em mim, independentemente de servir o outro. O que eu quero dizer? Eu fiz o curso de doula, acompanhei ela no parto, eu vi o milagre da vida acontecer de pertinho, que é uma sensação, assim, incrível. Vivenciei o parto da minha prima. Aí na escola, até na aula, não sei o que foram falar, porque teve uma das aulas que eu faltei e mandei substituto, porque eu fui fazer o parto da minha prima. Minha prima entrou em trabalho de parto, não tinha como programar. Saí correndo. E falaram para as crianças que eu tinha... Para as crianças, para os meus tchucos, se eles estiverem ouvindo a Pro, não é crianças, meus adolescentes, aborrecentes, que eu tinha ido fazer o parto da minha prima. E até eu explicar para eles o que era a doula, que agora eles brincam. Falam, a Pro, o hobby da Pro é ser parteira. Quase isso. Foi vivenciando... E que é sensacional, né? É voltar para as origens. É voltar para as origens. Eu não sei te quantificar os insights que eu tive durante um parto que não tem nada a ver
com a medicina em si. Tem a ver com o meu amor pela medicina. Eu desisti lá no passado, foi ter um gostinho ali da vida que eu poderia ter tido, eu acho. Que eu queria ir para esse lado da obstetrícia. Mas você olhar aquilo acontecer, o comportamento da mãe, o comportamento do pai, que no caso foram casais heterossexuais que tiveram um bebê. Então, eu vi muito bem a postura ali de mãe e o papel de cada pai, o papel de cada um. São pessoas completamente diferentes. Um casal que eu vivenciei lá, a mãe era muito igual eu. E o pai era muito igual ao meu marido. Assim, parece que é até meio invertido. Iniciativa e sistemática é a mãe. Isso é ressonância, né? É um negócio doido. Não, o campo, a gente chama, né? O campo. Se você falou ressonância, é tudo termo técnico, eu não entendo. Mas foi bizarro. E isso é um natural da mulher que muitas vezes a gente só consegue resgatar a hora que a gente olha para trás, que é o que você tá falando, olhar para as origens, olhar para a história. É um negócio meio doido, assim, e não é algo que vem com a gente. A sociedade molda a gente, e para sair dessa casca que é difícil. Exato. Eu gosto de dizer que a saída é para dentro. Pode ser. Saída é para dentro. Sim. Né? E agora você me colocando isso, vieram várias coisas na minha cabeça, né? Entre elas que, no fundo, nesse momento, você se reconectou com o teu feminino. Sim. Com o feminino. Né? E nessa loucura do dia a dia, da gente estar mais para fora do que para dentro, a gente se desconectou desse feminino. E eu gosto de puxar assim, essas questões da ancestralidade, né? A gente nunca mais reverenciou a lua, a gente nunca mais prestou atenção nos nossos próprios ciclos, a gente nunca mais pesou... Você entende assim? O feminino, ele é linkado à lua. O noturno, todos os seus ciclos, assim, né? Então, com o tempo, foi passando, a gente foi se desconectando. A mulher era maga, e por isso que tantas foram queimadas na fogueira, porque elas tinham a intuição apurada, elas eram mais conectadas com as questões, assim. Eram porque elas eram... Não, é porque elas comandavam ervas, elas comandavam as alquimias. A natureza. Ela curava, porque elas entendiam a natureza. Isso, para mim, hoje... Um tempo atrás não fazia sentido, tá, Tabs? Hoje, para mim, faz mais sentido do que nunca. A mulher, quando ela se distanciou deste poder feminino, o poder de cura através das ervas, da alquimia. A mulher cozinha, ela manipula. Tem alimentos que despertam XYZ em você. Você conhece isso? Pois as nossas ancestrais conheciam e manipulavam isso muito bem. Né? Então, essa questão das bruxas, né, que a gente brinca, né, tudo mais, a gente foi se afastando tanto dessa essência do feminino que a gente acabou se aproximando tanto da essência masculina que agora uma das grandes questões é a gente conseguir ter o respeito enquanto mulher levando em consideração o feminino. Por quê? Porque aí a tendência é você masculinizar a sua liderança, é você masculinizar o seu posicionamento, é você não ser frágil porque, né? Você entende? Então, assim, ó, resgatar o respeito baseado na valorização do feminino é diferente de você ter o respeito baseado numa energia masculina, né? Então, por exemplo, quando a gente começa agora, você falando das parteiras, eu também tive uma experiência fantástica, eu tive o privilégio de conseguir trazer a Laura num parto natural, né? Então, isso é... Você conhece uma força que... É absurda. Então, quando alguém, assim, chega e diz assim, não, Tati, deixa que eu te ajudo a fazer esse parto aqui, eu vou cortar, puxar o bebê. Eu falei, não, eu sei como trazer uma criança ao mundo, eu tenho essa potência. Meu corpo, ele foi projetado para isso. Até que ele diga o contrário e eu realmente porque consiga... acontece, as mulheres têm que se perdoar quando acontecer. E graças a Deus a cesariana tá aí para salvar vidas. Acontecem. Né? E resgatar bebês, né? Que nem me diz meu obstetra, todos os bebês saem rosinha. Né? Porque a gente tem o avanço da tecnologia e da medicina, mas enquanto isso, deixa eu viver isso, deixa eu sentir essa dor, deixa eu ver o que é o meu corpo funcionando. É uma coisa fantástica, porque depois eu passei por esse processo, ele de fato foi transformador, porque assim, ó, eu tenho uma frase que eu falo e que as meninas adoram dizer assim, ó, para quem tem o poder de trazer a vida, não existe nada que seja impossível. Nada, você simplesmente traz a vida. Você tá entendendo? Você simplesmente faz isso aqui acontecer. Você gera e traz ao mundo. Não fosse isso,
a gente não seguiria no nosso progresso espiritual, enfim, como você quiser. Sim. Mas esse resgate do feminino não tem nada a ver com fragilidade, né? Tem a ver com autonomia, de tomar para si o que é nosso e que a gente perdeu ao longo do tempo. E, no meu ponto de vista, isso vem fragilizando. Isso não me torna uma Tati mais fraca, pelo contrário. Isso me torna uma Tati muito mais forte, porque é toda a minha potência colocada. Então, quando eu paro, falo com a lua, puxo a minha intuição, quando eu consigo... Sabe esse sexto sentido? Essas coisas todas que a gente tinha, a gente foi deixando de lado para a gente se tornar mais competitivo. E isso, levando em conta que até no passado, as mulheres elas não poderiam tomar a frente de certas situações, mas muitos homens só realizaram o que realizaram por ouvir mulheres. Exato. Eu ouvi a intuição das mulheres. Claro. Lá, não preciso nem... Eu tô assistindo... Tô na fase do seriado de vikings, de bárbaros. Todos eles tinham a xamã ali, ou um oráculo. Todas elas são mulheres. São as mulheres que guiavam aqui, ali a situação. Na alquimia. E a mulher, aí agora em defesa das mulheres, eu vou falar. E a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Gente, por que o homem não consegue fazer? Isso é uma questão. Natural. Isso é uma questão que a gente estava colocando, inclusive nessa discussão que a gente estava tendo no último curso, né? A mulher, ela tem essa habilidade de fazer um monte de coisa, mas no momento em que ela faz tudo, o homem já não sabe mais qual é o papel dele. Porque qual é o papel dele, então, se a mulher faz tudo? E esse jogo entre eu sei que eu posso fazer tudo, mas calma. Não precisa fazer. Qual é o espaço do outro nessa relação? Sim. Porque se você faz tudo, então tá. Então... mas aí entra aquela discussão, né, Tati? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, tem mulher que justifica isso porque fala que só tem homem bosta, homem mole. E tem mulher que fala que é o contrário. Que assim, foram os homens moles que fizeram as mulheres duras e as mulheres... Ou não, foram as mulheres duras que acomodaram os homens a se tornarem moles. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Isso renderia uma grande discussão, né? O que me pega é a questão do que faz sentido para você. O que faz sentido para você? Se dessa forma você está tendo relacionamentos saudáveis, está? O seu casamento está ok? Então tá tudo bem. Se funciona, tá bom. Se funciona dessa forma, tá tudo bem. Agora, se não tá funcionando, é legal parar para dar uma refletida do porquê. Né? Eu gosto muito de trabalhar com esse mecanismo dos nossos papéis sociais. Né? Uma outra coisa que eu digo assim, nossa, Tati, então, você não é defensora das mulheres. Não, eu sou total, eu quero mulher em cargo de liderança, eu faço esse movimento. Eu acho que no mundo do trabalho a gente tem que ter um equilíbrio fundamental. O que eu não sinto positivo é a mulher assumir cargos de liderança tendo que se masculinizar para conseguir alcançar esse cargo. E o grande movimento, e hoje as coisas estão sedimentadas nesse sentido de que se você não for assim, se você não for assado, você não tem esse espaço, é esse tipo de coisa e processo e crença das organizações que precisam ser quebradas, né? A gente não precisa ter uma mulher que seja um homem na liderança. A gente quer uma mulher na liderança. Por quê? Porque as competências femininas na liderança são diferentes de competências femininas de homens na liderança. Né? Então, a mulher é mais colaborativa, ela quer que todo mundo se dê bem. Então, ela vai gerir grupos e times de uma forma completamente diferente. Né? Então, esse tipo de relação que eu começo a fazer, né? Entre homem e mulher. Não existe... Isso entra também... Aí a maternidade volta pro assunto, né? Que é até o motivo pelo qual há tanta desigualdade em emprego. Porque fala, o chefe não contrata a mulher porque ela sai de licença maternidade. A mulher não pode ter um posto alto na empresa, porque se ela sair de licença maternidade, quem que vai assumir no lugar? Isso é doente. É aí que tá o problema, né? Isso é a doença. Eu digo doença assim no sentido... essa é uma questão que precisa ser discutida. E é isso que a mulher porque se a mulher se masculinizando, né? É isso que você Exato. diz, ela querer criar uma postura ali masculina para justificar que não, com ela é mulher, mas não vai passar por esses problemas. Exato. E agora, assim, e até esse gestor, esse diretor, esse presidente tomar consciência de que se não fosse uma mulher a gerar ele, nem a empresa existiria... Né? Então, é um absurdo você punir, quase como se fosse isso, né? Você punir a peça-chave da engrenagem toda, que é a mulher trazer ao mundo.
Sim. Né? Então, antes de se masculinizar, existem várias questões de base que precisam ser trabalhadas para que essa transformação de fato aconteça de uma forma mais tranquila, né? Sim. E essa que você coloca é uma delas. A licença, por exemplo, na experiência que eu tive no Canadá, do tempo que eu morei no Canadá, lá existe uma licença maternidade e paternidade por 1 ano. Então, o casal, ele entra num acordo, eles podem tirar 1 ano de licença. E aí, se os 3 primeiros... como eles vão organizar esse 1 ano, é com eles. Então, por exemplo, se os 2 querem tirar juntos 6 meses, eles tiram juntos. Se a mulher quer tirar 9 meses e o pai quer tirar 2... E aí, isso vai sendo articulado. Por quê? Porque é fundamental que o pai esteja ali. E eu tive esse privilégio, sabe? De ter o pai da minha filha o tempo todo ali. É outro universo, né? Um pai não substitui uma mãe. São coisas completamente diferentes e necessárias e complementares. Então, no Canadá, eles já têm um outro tipo de perspectiva de olhar essa situação de uma forma diferente, né? Aqui a gente ainda também está nos nossos trabalhos, né? Mas o que mais me bate hoje, e eu vou dizer, Tabs, assim, ó, isso não é uma coisa que há anos me acompanha. Isso foram coisas que aos poucos eu fui percebendo. Quanto mais a gente se distancia do feminino, menos a gente se torna potente. Menos. E isso não quer dizer que os meus negócios não deem certo, isso não quer dizer que eu não ganho dinheiro, isso não quer dizer não quer dizer nada disso. Né? Mas a gente ter consciência de que cada um tem um papel complementar. Sim. É fantástico. Porque é uma engrenagem, essa é a engrenagem. Né? Exato, eu ia usar a mesma palavra. Essa é a engrenagem, né? Então, não... E esse espírito de competição, ele deveria ser substituído por um espírito de cooperação.